E aí pessoal, professor Gessé falando aqui. Hoje vamos continuar os estudos de isomeria óptica, tá bom? Só que o estudo hoje ele é voltado para moléculas com dois ou mais carbonos assimétricos diferentes. Dentro de uma mesma molécula eu vou ter dois ou mais carbonos assimétricos, tá bom? O que a gente estudou até agora? Que com a molécula, quando ela apresenta carbono assimétrico ou também denominado quiral, ela vai apresentar uma estrutura constituída de duas maneiras diferentes, tá bom? Que é, no caso, a molécula objeto e a imagem especular dela, tá? Uma vai ser a imagem especular uma da outra, tá? E ela vai formar aí os isômeros ópticos, tá bom? E a gente sabe que esses isômeros ópticos são denominados de destrógeno e levógeno, né? Justamente porque desviam a luz para a direita ou para a esquerda, tá? Dentro da molécula com apenas um carbono quiral ou assimétrico. Agora a gente vai entrar dentro do mundo das moléculas que apresentam de dois ou mais. Aí você vai ter que fazer um estudo, tá bom? Um pouco mais detalhado desses casos. Normalmente a gente encontra sim várias moléculas que apresentam de dois ou mais carbonos dentro de uma molécula. Para isso, vamos considerar aqui a molécula do 2-cloro, 3-iodo, butano, tá bom? Lembrando aí, ó, butano, 4 carbonos na cadeia principal, por causa do prefixo but, tá bom? Só ligações simples, an. E eu tenho aqui no carbono 2 o cloro e no carbono 3 o iodo, justamente aqui, ó. No carbono 2 eu tenho o cloro e aqui no carbono 3 o iodo. Já está aqui demarcada a cadeia principal, tá bom? E esse sinal de asterisco indica que é o carbono assimétrico, tá bom? Como dois dos quatro carbonos dos átomos de carbonos eles são assimétricos, né, eles estão assimilados por asteriscos, como a gente está vendo, cada um deles, né, vai poder, eventualmente desviar o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda, tá bom? Primeiramente, por que eles são carbonos assimétricos? Por que eles estão demarcados com esses asteriscos? Porque eles apresentam aí aquelas regras, tá bom? De quiralidade do carbono. Eles têm 4 ligantes, 4 grupos ligantes diferentes, tá bom? Só ligações simples e a gente pode demarcar isso aqui para vocês. Olha só esse carbono aqui, é o carbono 2. Ele tem o cloro, tá? Ele tem esse carbono 1 aqui de cima, que é o CH3, já é diferente. Tem o hidrogênio, tá bom? E tem todo esse grupo aqui, ó, embaixo ligado a ele. Então são 4 ligantes diferentes, tá? Então ele se torna um carbono assimétrico, tá ok? O que a gente pode perceber aqui no outro? No carbono 3, eu tenho o iodo ligado a ele. Eu tenho o CH3 aqui do carbono 4, tá bom? Eu tenho novamente um hidrogênio, que é diferente, né? Porque ele está ligado aqui embaixo. E tenho novamente todo esse grupo aqui, ó, de cima, que eu não tenho mais o iodo como eu tinha aqui embaixo. Eu tenho o cloro agora aqui em cima. Então, eles dois têm características diferentes. Dentro da molécula podem ter desvios, tá, diferentes da luz para cada um desses carbonos, tá certo? Então, dentro da molécula eu tenho aí 2 carbonos assimétricos, tá certo? Então, vamos ver aqui algumas possibilidades. A gente lembra, né, que o sinal de positivo é referente ao isômero destrógeno, que tem um símbolo de positivo, e para a esquerda o símbolo negativo, que é o levógeno, tá bom? Dependendo da estrutura da molécula estudada, a gente vai dar esses sinais aí. Então, para facilitar, tá bom, o estudo dessa molécula aqui, vamos considerar que o carbono 2 aqui, ó, tá? Ele causa um desvio de 5 graus. E o carbono 3, ele tem aí causa um desvio de 15 graus dentro da molécula. Então vai surgir essas possibilidades aqui, ó, tá? Que a gente está percebendo aqui nessa tabela. Possibilidade 1, o desvio no carbono 2 pode ser de 5 graus positivos, tá? Para a direita. E no carbono 3 poderia ser um desvio de 15 graus, como a gente acabou de fazer a suposição, tá? Então eu teria um desvio global de 20 graus no total, tá? Na possibilidade de um desviar em 5 graus para a direita e o outro desviar em 5 graus, em 15 graus para a direita também, eu teria a soma deles dois, ó, vai dar 15 graus no total,
tá bom? Por que que um deles viria 15 e o outro 5? Porque são carbonos assimétricos diferentes dentro da mesma molécula. Então existe essa possibilidade, tá bom? Deles estarem desviando a luz polarizada, o plano da luz polarizada para a direita, tá? Com graus diferentes, tá? Porque são carbonos assimétricos aí, com ligantes diferentes também, tá bom? São bem próximos, mas aí acabam tendo um dos ligantes diferentes. Segunda possibilidade, 5 para a direita no carbono 2, menos 15 graus para a esquerda agora, ó. Então, temos aqui desvios distintos dentro da mesma molécula. Seria um desvio total global que ele fala aí de 10 graus. Tá? Então, quando você fosse analisar, né, lá no polarímetro, ia dar um desvio global de 10 graus no total. Tá bom? E, novamente, a gente fez a soma aqui, tá? A soma dos desvios. Menos 15 graus mais, tá bom? Mais 5 graus. Tá? Então deu um desvio global total ainda negativo, que significa apenas que a luz está indo para a esquerda. Então no total a molécula desviaria para a esquerda. Então eu tenho aqui a possibilidade de 3 menos 5 graus e mais 15, ele botou ao contrário. E no último as duas possibilidades do desvio ser para a esquerda, tá bom? No total de menos 20 graus, tá? É o oposto do primeiro caso. Então a gente percebe que pode ter essas 4 possibilidades. Então com base nos dados dessa tabela aí, o que a gente pode concluir? Que existe 4 isômeros ópticos do 2-cloro-3-iodo-butano. Então, vendo que existem essas 4 possibilidades, para essa molécula, a gente já percebe que ela vai formar 4 isômeros ópticos e não mais 2. Tá bom? Então, como já aumentou o número de carbono assimétrico dentro da molécula, eu vou ter aí várias imagens, tá certo? E a gente vai fazer o estudo disso daí agora. Tá? Sendo 2 destrógeros e 2 levógeros, tá bom? Justamente aqui, ó, o desvio global positivo, 2 desvios globais positivos e 2 negativos, tá? Então isso me indica que eu vou ter 2 destrógeros e 2 levógeros, tá bom? 2 desvios para a direita e 2 para a esquerda, tá? Então, para a gente facilitar nosso estudo, a gente vai representar aquela molécula pela representação de Fischer, tá? Pela projeção de Fischer, melhor dizendo. Ele colocou aqui um exemplo, mas eu já tenho uma aula que eu postei junto com essa, que eu falo só como é que você manipula a projeção de Fischer, como é que você constrói uma molécula com a projeção de Fischer. Então ela te traz essa forma aqui, ó, tá? Com esses tracinhos horizontais e verticais. Lembrando que aqui, ó, vou demarcar para vocês que nessa interseção aqui e nessa interseção da linha vertical com horizontal, indica aquele carbonozinho lá assimétrico ou quiral, tá bom? É o carbono 2 e o carbono 3 aqui na sequência, tá? Olha só o ligante aqui, o iodo e o cloro. Então, a gente tem essas 4 possibilidades, tá? O que ele fez aqui? Ó? Um hidrogênio para a direita, o cloro para esquerda, o cloro para a direita, desculpa, e o hidrogênio para a esquerda, e o cloro para a direita, o hidrogênio para a esquerda e o iodo para a direita, tá bom? E aí, aqui na molécula 2, ele manteve esses ligantes de cima e trocou a posição dos de baixo. Na molécula 3, ele trocou a posição do de cima e manteve a de baixo, tá bom? E na molécula 4, ele jogou os 2 ligantes que estavam para a direita e jogou para a esquerda, tá bom? O que a gente pode perceber? Os 4 isômeros ópticos são isômeros uns dos outros, tá bom? Porque são isômeros, têm a mesma fórmula molecular, tá bom? Mas a fórmula estrutural ela se mantém diferente, mas nem todos eles são enantiômeros, tá bom? Nem todos eles vão ser enantiômeros. Por quê? Uma vez que apenas os pares que apresentam a relação objeto-imagem, aquele que tem imagem especular, é que vão ser os enantiômeros. Então, quem é que é a imagem especular de alguém aí? Vou demarcar em cores diferentes, tá bom? Vou botar vermelho e azul para os pares aqui. Quem é que é a imagem especular da molécula 1 aqui, ó, tá? Da representação de Fischer 1. Se a gente for procurar a imagem especular do 1, você vai perceber que não é o 2, ó, porque não tem condição, se tu fosse colocar um espelho plano aqui, não daria, não seria a imagem especular dele. A imagem especular seria já justamente a molécula 4, ó. Tá bom? Opa, deixa eu só demarcar aqui. Deixa eu só demarcar aqui rapidão. Então, a molécula 1, tu poderia analisar ela e tu ia perceber que a imagem dela seria a molécula 4. Tá ok? Essa molécula 4 aí, ó. Tu tem aqui o cloro e o iodo,
e os dois hidrogênios. Quem aparece primeiro aqui é o cloro e iodo, o hidrogênio aqui atrás, do jeito que eu explico lá na projeção de Fischer, tá bom? Já a molécula 2 e 3, elas se combinam também, tá bom? Uma é a imagem especular da outra, tá certo? Então, ó, cloro, hidrogênio, iodo, hidrogênio e hidrogênio aqui atrás. Então, 1 e 4 formam, tá bom? Imagem especular sobreponível, e 2 e 3, tá bom? 1 e 2, 1 e 3, 2 e 4 não formam imagem especular, tá bom? Então a molécula 1 ela constitui o enantiômero da 4, tá certo? Assim como a 2 constitui a imagem especular da 3, tá ok? Como você vai observar aí os pares que a gente acabou de formar, em vermelho, em azul, tá bom? Então é assim que elas se combinam. Já os outros pares, tá bom? Que não se combinam, por exemplo, 1 e 2 não vai se combinar, 1 e 3 não se combina, tá bom? 2 e 4 não vai combinar, e nem a 3 e a 4, tá bom? Elas não vão se combinar, apenas do jeito que a gente fez aqui. Então, a 1 e a 4 são um par de enantiômeros, tá bom? Ou de enantiômeros, a mesma coisa. A 2 e a 3, elas são um par de enantiômeros, ou de enantiômeros, como você preferir, tá bom? Eles são isômeros ópticos em que um é a imagem especular do outro, a imagem especular sobreponível. Uma vai desviar a luz para a direita e a outra para a esquerda no mesmo valor, tá bom? No mesmo valor em graus. Já esses outros pares que não se combinam, como 1 e 2, tá bom? 1 e 3, 2 e 4 e 3 e 4, a gente chama eles de diastereoisômeros, tá ok? Então eu trouxe até aqui um resumo para vocês, tá bom? Aqui, ó, que mostra quem são os pares que não se combinam, ó. Aqui são os pares que se combinam, 1 e 4 e 2 e 3, tá bom? Já esses outros pares aqui, ó, anota aí no teu caderno, tá bom? 1 e 2, 1 e 3, tá bom? 2 e 4 e 4 e 3, eles são conhecidos como os diastereoisômeros. Já tem uma nova determinação para eles, são os diastereoisômeros, tá ok? Então, os pares que se combinam são os enantiômeros, ou enanciômeros ou enantiômeros, então dá no mesmo. Os pares que não vão se combinar, mas apresentam a mesma estrutura, pessoal, tá bom? Com o mesmo carbono, mesma quantidade de carbono, mesmo tipo de ligação, são os diastereoisômeros, mas não se combinam. As imagens, né, a relação a molécula-objeto e a molécula-imagem não vão se combinar, tá bom? Então são isômeros ópticos em que uma não é imagem especular do outro, mas apresenta a mesma forma molecular. Então são diastereoisômeros. Então existe essa diferença aqui dentro da molécula que apresenta, ó, 2 ou mais carbonos assimétricos diferentes, tá ok? Então é esse estudo que você tem que fazer, essa relação, tá ok? Agora, os enantiômeros, eles vão apresentar o mesmo grau de desvio da luz polarizada, tá bom? Os valores são o mesmo. Se um desvia 15 para a direita, o outro vai desviar 15 para a esquerda, tá ok? Esses são os enantiômeros que a gente acaba empregando aí na química orgânica, tá ok? Então anota isso daí e frisa bem essas duas diferenças, essa conclusão que a gente teve aqui agora, tá bom? Uma última informação que eu tenho para passar para vocês é que tu tem como prever a quantidade de isômeros, tá, que tu vai ter dentro da molécula. Ele fala assim, ó, tu usa essa formulazinha aqui, 2 elevado a n, bem simples, né? Forma aí um expoentezinho, ó, 2 elevado a n, em que n, tá bom, é o número de carbonos assimétricos diferentes, tá, presentes na molécula. Cuidado, tem que ser o número de carbonos assimétricos diferentes, como no caso daquela molécula que a gente viu, tá bom? Indica o número de isômeros ópticos existentes. Então, tu não precisa desenhar todos para tu saber a quantidade. Tu aplica, tu olha na molécula o número de carbonos assimétricos diferentes, e aí tu vai perceber, se tu lançar nessa fórmula, né, na base 2 elevado a 1 expoente, que é justamente o número de carbonos assimétricos diferentes, tu vai ter o total de isômeros ópticos existentes. Então vamos considerar aqui, ó, a molécula da glicose, tá? O que a gente percebe por asterisco aqui? Que nós temos 1, 2, 3, 4, tá bom? 4 isômeros, 4 carbonos quirais, tá? 4 carbonos assimétricos dentro da molécula da glicose.
Ele fala assim, a existência de 4 carbonos assimétricos diferentes, todos eles são diferentes, fica para vocês analisar aí os tipos de ligantes, tá bom? Implica a existência de 2 elevado a 4, tá? Por que é 2 elevado a 4? Justamente porque eu tenho 4 isômeros, 4 carbonos quirais, pessoal, 4 carbonos assimétricos diferentes dentro da molécula, tá? Então fica 2 elevado a 4, matematicamente dá 16, isso quer dizer que vai dar 16 isômeros ópticos, tá bom? Ele fala assim, no entanto, né, 3 são biologicamente importantes, tá? Dentro de todos esses isômeros, apenas alguns são importantes na questão biológica. Outra informação importante é essa daqui, ó. O número de misturas racêmicas, né, também pode ser calculado, só que é diferente, galera. Aqui, ó, a fórmula para mistura racêmica, 2 elevado a n menos 1, tá bom? Então, se uma eventual questão, tá, alguma aplicação que você estiver fazendo, ele te perguntar, além da quantidade de isômeros ópticos que podem ser formados, ele perguntar a quantidade de misturas racêmicas que podem ser formadas, vai ser 2 elevado a n menos 1. Tá bom? Existe essa relação matemática para você fazer. Pessoal, a gente fica por aqui, tá bom? A gente analisou aí dentro de uma molécula o comportamento óptico das moléculas quando apresentam 2 ou mais carbonos assimétricos diferentes. A gente estudou com 2 carbonos, mas a gente está vendo aqui, ó, que existe com 4, 5, 6 carbonos assimétricos dentro de uma molécula, e é com esses detalhes, tá? A questão da formação dos enantiômeros, dos diastereoisômeros, tá bom? Formados ao longo da molécula. Então essas são as informações de hoje. A gente fica por aqui com a isomeria óptica e até a próxima aula.